Hello, how are you doing? Como é que vocês estão? Tudo bom? Eu vou gravar uma aula rapidinha aqui de modal verbs, tá? Para uma aluninha que vai ter uma aula de... Vai ter uma provinha, então vou gravar uma aula aqui. Tô entre um intervalo de uma aula e outra. Então eu vou gravar essa aula. Então vamos lá. O que que são verbos modais? O que que são modal verbs, né? Modal verbs são verbos auxiliares que apresentam modalidade, ou seja, é uma forma como a ação é realizada, como possibilidade, obrigação, habilidade, permissão. Eles são utilizados antes do verbo principal em inglês e não se conjugam como verbos regulares. O que que isso quer dizer? A gente vai dar uma olhadinha aí. Must, should, tá? Should, eu vou apresentar alguma coisa aqui, mas o must e um outro que é o have to, tá bom? O have to, ele é conjugável porque ele tem o verbo have, tá bom? Então ele não é um modal, ele expressa uma obrigação, mas a gente vai ver um pouquinho mais, tá? Então o must, ele é uma obrigação pesada, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Modais de obligation, obrigação. Então, you must wear a seatbelt. O que quer dizer isso? É uma regra. Então, você deve usar o cinto de segurança, tá bom? The seatbelt. I have to go to work. Já é uma obrigação pessoal, tá bom? Então, you must, regra, have to, obrigação, tá bom? Então, por exemplo, se falar assim, you must study for the test, que a gente vai ver esse um pouquinho mais para frente. You must study for the test or for the exam. Quer dizer que você deve estudar, então é uma obrigação lá no topo, assim, no topo do topo, o must, tá bom? O have to já é uma obrigação pessoal. E como ele tem esse verbo aqui, ó, que é o verbo to have, esse daí a gente conjuga. Esse a gente não conjuga, tá? Esse a gente conjuga. Mas ele é bem facinho, por quê? Have to ou has to. No caso de he, she, it. Vamos dar mais uma olhadinha? Então, aqui, ó, positive forms. I must study for the exam. I must study for the exam. Então, aqui, se fosse she must. He must. It must. Por quê? Porque ele é um verbo modal, então ele não é conjugável. Como should também não é conjugado, tá? Porque ele é um modal, então ele não é um verbo, né? Na verdade, ele é um modal, então ele não tem como conjugar ele, beleza? Então, aqui, eu preciso estudar para o exame. Aí alguém vai e fala assim, pô, teacher, mas precisar não é to need? Sim, também. Mas no caso do need, ele é um pouquinho, ele é menos. Então, por exemplo, I need to study for the exam. You need to study for the exam. Quer dizer o quê? Que você precisa estudar para o teste. Mas até então, você tirou um 6, tirou um 6,5, aí você tirou um 3, um 2, um 0. Aí o teacher fala assim, meu, you must study for the exam. You must study for the exam. Isso quer dizer o quê? Meu, se você não estudar, você tá, ó, lascado. Essa é a palavra. O have to, né, por um outro lado, aqui a gente está vendo que ele virou has. Por quê? Regra de terceira pessoa do singular. Deixa eu ver se eu ainda lembro como é que mexe nesse trem aqui, que faz tempo que eu não mexo nisso aqui. Tá dando mais tempo. Então, ó, aqui tá. She has to study for the exam. Se fosse he has to study. Se fosse it, que aqui não entra, né? Porque it não estuda, né? It doesn't study. Beleza? Lembrando também, como o has, ele tem a regrinha da terceira pessoa do singular, o que é a regrinha da terceira pessoa do singular? Toda terceira pessoa do singular, third person, singular, eles mudam a forma. Tá? Se vocês conseguirem entender essa jogada, vocês vão conseguir conjugar todos os verbos em inglês sem problema nenhum. Beleza? Então, ó, a terceira pessoa do singular, quem é a terceira pessoa do singular? She, he e o it. Não vou entrar no it, porque o it ele entende, ele pega muita coisa, tá? Então, o she é ela, o he
é ele. Então, tudo que for ela, é she. Então, my mother, a minha mãe, my teacher, a minha professora, ou o meu professor, tá? A minha amiga, she, o meu amigo, he, tá? Então, é legal estudar os pronomes, porque a grande sacada do inglês está neles também, tá bom? Então, como a gente tem aqui a terceira pessoa do singular, eu coloquei de propósito no slide, que é o she has. Aí, vamos supor que é uma negativa, tá? Então, ela não tem, que a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Então, aqui, ó. Então, beleza. She has to go to school. I must study for the exam. Beleza? O legal de vídeo é que dá para vocês pausarem, dá para voltar, dá para anotar, beleza? Aqui a gente vai para as negatives, né? Então aqui, ó, tá vendo? I mustn't talk to strangers. Eu não devo falar com estranhos. I mustn't talk to strangers. Então, nesse caso do mustn't, eu não tenho que mudar nada. No he, no she, no it, vai continuar mustn't. E o verbo talk, ele não vai mexer nele também, não muda. Quando eu uso um modal verb, eu não vou passar ele para o passado, eu não vou usar no futuro, eu só vou usar o modal, que no caso a gente está vendo aqui o must, tá? Já na negativa, eu tenho que adicionar o doesn't na terceira pessoa do singular, tá? Tenho que adicionar o doesn't na terceira pessoa do singular. Então, she doesn't, he doesn't. Não vou colocar o it, tá? Então, vamos supor, vira lá no outro slide, que era, vamos colocar mais uma caixinha aqui, no outro lá era she has, né? To go, she has to go to school. Na negativa, vira she doesn't. She doesn't have. O meu verbo volta para a forma raiz dele, tá? Só tirando o to. Lembrando, quando eu conjugo um verbo em inglês, eu tenho que tirar o to dele. Por quê? Porque para eles, aqui no Brasil, nós temos os verbos no infinitivo, que são os verbos terminados em ar, ir, algumas exceções, or, tá? No inglês, não. Só tem o to. Então, to eat, to drink, to have. Quando eu estou conjugando um verbo, que eu conjugo o verbo, eu tiro... Antônio, dá licença, meu filho, eu estou gravando uma aula. Ah, esse aqui é meu gato Antônio, tá? Ele faz parte da escola. Então, eu conjugo o meu verbo, eu tiro o to. Se eu estou colocando ele no presente simples, que é o caso do have to, eu tenho que conjugar. Então, se for um he, um she, eu vou usar o has na positiva. Se for um he, um she, né? Não vamos entrar no it again. Eu vou usar o doesn't. E quando eu uso um verbo auxiliar, que é o doesn't, o meu verbo volta para a forma raiz, que é o have, tá? E outro, modal verb é um negócio muito legal, eu adoro ensinar modal verb, porque ele é muito fácil, cara. É muito fácil. É uma mão com açúcar. Ou como eu costumo falar, it's a piece of cake. Why? Por quê? Porque os modal verbs, tanto modal verb quanto o simple present, é só prestar atenção na regrinha. Então, a regrinha do simple present, que é aqui, ó, o doesn't have ou o has, lembrando que vai ficar has somente quando for he, she e it, ok? Tá? No caso do mustn't, não vai mudar nada, tá? Só vai colocar o mustn't para indicar que é uma obrigação, né, negativa, né? Por exemplo, eu não devo falar com estranhos.
I mustn't talk to strangers, né? I mustn't talk to strangers. Na forma positiva, I must study for my test, or I must study for the exam. Então, eu devo estudar para o exame ou para a prova, tá bom? Então, eu vou deixar um link de exercícios com simple present e com os modal verbs, tá bom? Mas, olha aqui, ó, possíveis erros. I must to study for the exam. Então, quando eu uso um modal verb, eu não vou... Cadê meu negocinho? Que eu sou exagerada. Então, ó, eu não posso usar o to, porque o must já conjugou o meu verbo. Vem cá. Eu tenho a galinha Chiquiliro, que ela tá me ajudando nas aulas. Tá me ajudando a ensinar inglês, né? Ela é excelente, principalmente com modal verb. Aí eu coloquei um fundo de tela, ela de vez em quando some, mas é a galinha Chiquiliro. O nome ganhou com meus alunos. Então, não é Chiquiliro, que quando você coloca o must, coloca o should, ou mustn't, ou shouldn't, o to some do verbo, né? Então, eu tiro ele do verbo. Certo, Bela? É ridículo. Mas agora eu não vou parar esse vídeo não dá tempo. Ai, Jesus. Aí a mesma coisa aqui, ó. Cadê? Ó. She must to go to school. Errado, chicken little, errado. Por quê? She must go to school, né? She must go to school. Não must to. Por quê? Porque o must conjuga o verbo, certo, chicken little? Se ele conjugou o verbo, é um abraço pro gaiteiro. Não vou ter que colocar to. Beleza? Então, vamos dar um practicing agora. Practicing time. Deixa eu apagar isso aqui, credo. Apaguei. Tá. Então, vamos para practicing time, que é o quê? Um exercício. Fix the mistakes in the sentence. She must wake up early every day. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui. É assim? Não. Achei. Então, aqui, ó. Adoro o Canva. O Canva ele é maravilhoso. Ele tem uns negocinhos que... Putz, grila. Então, ó. Aqui, obviamente, eu não vou colocar um minuto aqui. Eu não tô louca. Eu vou dar para vocês 10 segundos. Valeu. Não, 10 segundos. 10 segundos, Chicken Little valendo! Onde está o erro? E conserte o erro. In 10 seconds. Chicken Little, say go. Go. Aonde está o erro, maestro? Está no must. Por quê? Conjugaram o must. Oh my God! Isso não existe. It doesn't exist. Então, é she must wake up early every day. Não posso conjugar o modal verb, right, Chicken Little? Right. Não posso conjugar o must, porque ele é um modal, e modal não se conjuga. Very good. Bom, letra B, letter B. Maestro, I have studied for the test tonight. Acho mistake, acho erro, e corrija o erro em 10 seconds. Onde está o erro e qual é a forma correta? Valendo, Chicken Little! Go! Onde está o erro, Chicken Little? Mostre para nós. É no I have. Eita, errei. Ah, mas não vou voltar o vídeo, não. É no I have to study for the test tonight. I have to study. Porque quando eu uso I have, eu tenho que usar o to no outro verbo, né? Porque have já é um verbo. Então, I have to study for the test
tonight. Eu tenho que estudar para o teste hoje à noite. Agora, mais um possível erro aqui, ó. I must to wear a uniform at school. Que o que, Karen? They must wear a uniform at school. Então, eles têm que usar um uniforme, vestir um uniforme, usar, né? Wear, usar. Na escola, né? Então, vamos ver, Chicken Little, onde é que eles vão achar o erro, hein? Então, achem o erro e consertem o erro in 10 seconds. Valendo! Onde está o erro, galo Chicken Little? Ou galinha Chicken Little, sei lá. Nada é isso, macho. Anyway, they must to wear a uniform at school. Então, o erro está no to. Porque eu não posso usar o to com o verbo, porque o must conjuga o verbo, não é galo Chicken Little? Ele quis dizer que sim na língua de galo Chicken Little. Tá. Então é isso, ó. Usei o must, não vou mexer no verbo, tá? O verbo não pode, obrigado, Chiquilino. O verbo não pode mexer. Usei o have, sempre vai ser have to or has to. Se eu tô falando he, she e it, has. Se eu tô falando I, you, we, they, have to. Se eu quero fazer uma negativa com he, she e it, eu vou colocar o doesn't na frente do verbo have, do have vai estar has, né? Has vai virar have por causa do doesn't. No I, you, we e they, eu vou colocar o don't, ok? Ah, teacher, mas meu, eu não sei fazer interrogativa, cara. Então, vamos ver aqui uma interrogativa. Vamos supor que eu quero perguntar, você tem que estudar para o teste? Do you have to study for the test? Do you have to study for the test? Agora eu quero perguntar se ela, she, tem que estudar para o teste. Então eu vou perguntar como does she have to study for the test? Olha o she aqui, ó. E se eu quiser perguntar he? A mesma coisa, vou só usar o does. Tá? Para fazer, então, para fazer perguntas no he, she e it, does antes do sujeito literalmente, tá? Que é a pessoa. E do antes de I, you, we and they. Ok? Vamos apagar aqui. Beleza? Então é isso. Essa foi a primeira parte da aula. A gente viu must e have to. Eu vou tentar dar uma corrida aqui para fazer uma aula com should, ok? Não quis fazer as duas juntas. Mas o should. Peraí. Então agora vamos dar uma olhadinha no should e no must, ok? Então, nós usamos o should to talk about suggestions and advice, tá? Então aí tá a diferença entre o should e o must. Com o should, nós usamos para falar sobre sugestões e conselhos, tá? O must sobre obrigações e necessidades, tá? Então, we use must. Deixa eu ver se eu acho um negocinho aqui. Aqui, ó. Color, tanana, spotlight. Então, aqui, ó. A gente usa o should para falar sobre sugestões e conselhos, advice, e o must para falar sobre obrigações e necessidades, tá? Então, é isso aqui. I should get a new computer to play games. I should get a new computer to play games. Então, eu deveria, né, comprar um computador novo para jogar meus joguinhos, né? I must get a new computer because of my new job. Então, o should é porque o cara fala assim, I should get a new computer to play games. Então, ele deveria, né? O must, não, o cara deve.
né, comprar um computador novo por causa do trabalho novo dele. Então, quer dizer, que provavelmente o computador dele está dando pau e ele tem que comprar um computador novo, mas ele precisa mesmo, entendeu? Se ele não comprar, não vai ter novo trabalho. O should já é mais uma sugestão, tá? Aqui entrou o can, né, no meio do rolê, que também é um modal verb, tá? Que quer dizer entre habilidades e possibilidades. Então, she can do her homework today. Então, quer dizer que ela consegue fazer o homework dela hoje. She should do her homework today. Então, quer dizer que ela deveria fazer o homework dela hoje, né? A lição de casa. She must do her homework today. Então, quer dizer, se ela não fizer hoje, ela não tem mais tempo de fazer. Ok? Então, lembrando, can, ela consegue ou ela pode. Should, ela deveria, ou seja, o tempo já está correndo. You must, se ela não fizer, babau, perdeu, tá? Aqui a negativa, she can't do her homework today. She shouldn't do her homework today. And she mustn't do her homework today, tá? Então, aqui a gente tem as negativas, tá bom? Então, o can't. You mustn't. You mustn't park your car here or you can't park your car here. Um está dizendo que que é proibido estacionar aqui e outro está dizendo que você não pode estacionar aqui. Again, o can é poder ou conseguir, tá? Então, ó, students can buy food. Students can't leave their parents if their parents don't authorize. Must, you mustn't. Como eu falei, é uma aula rápida sobre, né, só para dar uma, para ajudar uma aluna. Então, o should e o shouldn't. Então, aqui a gente tem as positivas e as negativas, tá? Então, aqui possibility e permission. Então, aqui possibilidade e permissão. Aqui must, obligation. Aqui proibição. Should, tá vendo? Como é um advice, a good idea. And a bad idea, tá? Então, era library. Peraí, deixa eu dar uma pausinha aqui, ó. Pausinha. Alright, so, agora eu vou ter que dar uma paradinha aqui, porque vou entrar em aula agora e eu só paro às 10 da noite, então não vai dar tempo. Porém, eu vou mandar uns links com exercício, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula e qualquer coisa me manda um oi. Hi, ok? Thank you very much for coming in. Have a nice day.